Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao webinar de hoje. Seja promovida pela Universidade Federal de Catalão, um trabalho da Unidade Acadêmica de Matemática e Tecnologia, no projeto Pitagóricos e com uma colaboração do Núcleo de Pesquisa em Mídias na Educação. Meu nome é Fernando, sou professor da UFCAT e hoje eu tenho aqui juntamente comigo, online, já nesse momento de todos nós de distanciamento social, a professora Tainara, futuro professor Brenner Souza, que vai participar hoje dessa nossa conversa e uma apresentação do nosso trabalho, que foi uma parceria junto com a professora Cristiane, que está aqui em Portugal. Aqui não, está em Portugal, né? E nós vamos, para não atrasar mais a nossa webinar, nós vamos dar início a ela. O assunto é sobre Scratch, um caminho dos jogos no ensino fundamental. Foi uma experiência nossa de um projeto, então foi uma investigação que a gente fez em 2018, finalzinho do segundo semestre. Então nós vamos contar um pouco disso para vocês, mas falar um pouco do que é o Scratch, que é um software bem intuitivo para crianças. Começa com crianças de idade de 8 anos de idade, para poder trabalhar programação. Mas essa história do Scratch, um pouquinho da história dele, que eu vou passar bem brevemente. Quem tiver com os microfones, deixa, por favor, desligado que está pegando ruídos. Foi criado em 2007, mas o Scratch, ele tem foi criado no MIT, junto com a equipe do Mitchell Hennig e do Samuel Papert. Tem uma coisa muito interessante na estrutura desse software. Antes dele, por volta de 80, 90, saiu o software chamado Logo, que foi criado pelo Papert, também pela mesma equipe de desenvolvimento do trabalho lá no MIT. E a história que conta nos livros do Samuel Papert, que é muito bonita, de como ele criou esse software. Foi num momento de curiosidade das crianças. Ele viu que as tecnologias, elas podem possibilitar a aprendizagem. Mas como eu posso levar para as crianças uma aprendizagem maior com programação, com um computador, sendo que muitas vezes ela não tem total domínio da linguagem. E muitas vezes programação, quando se pensa em programação de computador, nos remetemos e pensamos muito naqueles códigos gigantes. Desculpe qualquer coisa, estou dando permissão ao pessoal entrando gradativamente. Porto. Tem comentários aqui. Estão comentários. Estão discutindo, tudo bem. Então, voltando ao assunto. Um pouco dessa história, né, do logo, que praticamente deu origem também no Scratch no futuro, porque o Scratch é uma evolução do logo. O logo já usava uma linguagem próxima nossa, comandos que era habitual. Você tinha que deslocar um objeto na tela do computador, que era uma tartaruguinha, contando a história do logo, e usava comandos que a gente usa. Se eu quero que ela ande para frente, a gente dava comandos andar para frente. Porque quando se pensa em programação de computadores, nós nos remetemos muito àqueles códigos, pensa em hackers, né, em pessoas que trabalham aqueles códigos de linha. Tem que chegam a esse nível também, mas bem mais. Como é que eu posso começar com as crianças antes? Como é que eu posso trabalhar programação inicialmente? Porque é importante esse processo. O Theo Mitchell fala uma coisa interessante, fala assim, olha, as tecnologias hoje estão postas, estão aqui disponíveis, mas como é que fazemos melhor uso delas? Como é que podemos mudar essa realidade? Porque estamos fazendo mau aproveitamento, não é mau uso, mas aproveitando muito pouco o potencial delas. Então, podemos mudar isso. Até mesmo vem dos livros, das teorias deles, das discussões dele, do Papert, que é o seguinte, nós temos a opção de ou aprender com as máquinas, ou ensinar as máquinas, que é um caminho também muito importante no processo de aprendizagem. A história do Scratch foi criado em 2007, o logo vem muito antes. Então, a base que a gente percebe que vem do logo, porque o que mudou no processo foi o seguinte, o logo eram comandos de linha
mas eram comandos da nossa própria linguagem. Agora, com o Scratch, já tem uma estrutura muito parecida com os softwares que é utilizado, porque eu venho da robótica. E a robótica educacional tem um software de blocos, que usa para programar o software de blocos trabalhar com os kits da Lego, de robótica especificamente, que é o Lego MinStorms. E nesse software, o trabalho de programação é usar blocos. Você tem que controlar alguns dispositivos, que são ícones, você configura esses ícones em uma ordem lógica para poder fazer a programação. O Scratch é a mesma coisa. Foi criado para o intuito de você poder fazer apresentações, fazer simulações, fazer animações, historiazinhas, quadrinhos se quiser, animadas. Tanto é que tem uma história bonitinha, legal, que quando a gente assiste muitas vezes os vídeos do próprio Mitchell, que ele fala sobre o uso do Scratch, que ele lembrou um dia que ele, quando ele criou o software, o propósito dele foi fazer um agrado para sua mãe no Dia das Mães. E nesse agrado ele pegou e falou assim, deixa eu dar uma olhada, ver se, porque o site hoje do Scratch, ele tem um repositório. Todos que produzem os seus jogos, suas animações, ficam naquele espaço público. Então você pode ter acesso a outros softwares produzidos, a outros jogos, animações produzidas naquele espaço. Ele pegou e ia fazer uma animação para a mãe dele, pedir das mães. E ele diz que o que deslumbrou ele foi assim, deixa eu dar uma olhada, faz tanto tempo que eu criei o Scratch, deixa eu ver se alguém fez alguma coisa referente ao Dia das Mães. E encontrou uma gama. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Beleza, ok, Google. Alguma gama, uma grande quantidade de material que ele acabou, na verdade, mostrando para a mãe. Falei assim, olha o que eu fiz e o que as outras pessoas fizeram. Então, o presente, ela mesma falou assim, meu presente foi ver o seu software produzindo essa oportunidade, porque outras pessoas possam produzir. Então, nós vamos lá, falar do Scratch um pouquinho, né? Criar histórias, já falei, questão de animações, jogos, tem espaço de compartilhar, acaba criando uma comunidade, para voltado para um público acima de 8 anos de idade, isso é o que dizem as recomendações, principalmente porque a gente precisa de um pouco de leitura, poder ler os ícones, poder colocar as informações dentro dos ícones de programação, dos blocos de programação. Calma aí, gente, vou liberando aos poucos, olha lá, tá chegando bastante pedido. Sobre o Scratch, é uma linguagem de programação, como eu já disse para vocês, tá? Ela não é uma linguagem de programação sofisticada, mas querendo ou não, por trás, para se construir toda essa estrutura de blocos, ela tem sim uma programação muito forte, mas para um usuário, ele começa desde uma criança, você pode começar a mudar esse contexto. Quando a gente pensa muito como nossa proposta aqui, um pouco mais falar de jogos, a gente muitas vezes hoje já vê muito nossas crianças, adolescentes, adultos, todo mundo jogando, ou no celular, ou no computador. Então há um consumo muito alto de jogos. Mas e mudar esse contexto de consumo para um ambiente mais de produção? Será que é possível? Como é que podemos fazer isso na escola? Porque as nossas crianças se perguntam, eu jogo isso, jogo aquilo. Tem vários jogos e muitas vezes a gente até desconhece. E eles têm um acompanhamento muito maior de informações e consomem mais esses tipos de jogos. Principalmente na escola onde a gente trabalhava, eram jogos mais de celular. Então a gente percebe que eles já têm uma cultura, mas uma cultura de consumista. Então a gente pensa, como podemos explorar isso em outro sentido? Porque ter a tecnologia é bom, a gente consome, mas também aproveitar em outras direções. Não ficar restritamente a apenas comprar material, mas o que eu posso fazer para aprender com a tecnologia, aprender com o Scratch? E é isso que a gente quer um pouco mostrar. Como é que a gente pode fazer isso com um software bem tranquilo, que a gente vai fazer uma apresentaçãozinha já já. Não vou ficar falando muito de teoria para vocês, não. O que ele possibilita? A gente pode resolver problemas, porque querendo ou não, a gente vai estar resolvendo problemas com a programação,
Mas programar envolve uma coisa muito importante, porque não é simplesmente colocar uma sequência lógica, a gente tem que estruturar o nosso pensamento. Então, se você tem um problema, se é deslocar um ícone, um objeto na tela do computador, você precisa ter uma ordem de informações para que o computador, a máquina, possa executar. Mas como é que ela vai fazer isso? Então precisa ter muitos detalhes e riqueza de informações, em que a programação vai precisar ser feita. O programador precisa ter alguns conhecimentos, e muitas vezes conhecimentos, a maioria deles é matemático, precisa saber a posição de onde está o objeto para deslocar, em que sentido, quanto de espaço que vai ter que deslocar. E todas essas informações é um momento de aprendizagem. A gente aprende. E quando dá errado, melhor ainda. Os erros permitem que a gente possa refletir sobre como está constituído o nosso pensamento, a nossa resolução daquele problema. Então, nós voltamos, porque a programação você executa, e quando você percebe que não atingiu o objetivo, você precisa rever todos os seus passos. Diferente de muitas vezes de um problema. Você apresenta um problema na tela, no quadro, os alunos tentam, muitas vezes deixam, e voltar para rever. Ah, está errado. Onde está o erro? Com o computador, você instantaneamente você vê o erro acontecer quando você executa a programação. E nesse processo de executar, você vê, puxa, preciso achar onde é que está o problema. E é diferente. Diferente de um aluno pegar um problema de sala de aula e tentar resolver. Porque ele tem um ânimo, uma motivação muito maior de querer ver aquilo acontecer e dar certo. Agora, beleza. Como a gente pode fazer isso e de que forma nós podemos fazer esse trabalho na escola com Scratch? Eu convidei pessoas para participar dessa live porque é muito importante, a gente também nunca trabalha sozinho, nós trabalhamos um trabalho coletivo. Então, nesse processo, nós produzimos partiu de um projeto de extensão, que foi coordenado pela professora Cristiane, eu fazia parte como um colaborador nesse projeto, e tínhamos a participação no trabalho do Brenner, que está hoje presente aqui, mas está em Portugal. Então, por isso que eu não muito atrasar essa live, e da Tainara, que fez parte desse projeto de extensão com alunos do ensino fundamental. E eu convidei eles, a professora Tainara, recém-formada, mãe diplomada, então eu convidei, porque eu acho que interessante e importante ouvir também quem fez parte desse projeto, esteve lá com os alunos presentes, e para mostrar um pouco mais disso. E agora eu vou chamar para bater um papo com a gente, falar um pouco mais sobre o Scratch, até a professora Tainara, formada em matemática aqui na nossa UFCAT. Você pode começar, né? Pode começar, é contigo. Então, tá. Tudo que o Fernando falou foi muito a apresentação do programa do Scratch, mas agora, para ficar um pouco mais dinâmico e para vocês enxergarem tudo que ele falou, eu vou tá entrando no site mesmo. E eu vou programar um jogo que eu programei junto com os meninos lá no CAIC, que depois do projeto de extensão, eu me envolvi no projeto de extensão e gostei tanto do tema que eu mesmo desenvolvi um projeto com o Fernando e com o apoio também do Brenner e do Vitor Hugo, um projeto lá no CAIC que foi o meu TCC. Aí, um dos jogos que eu desenvolvi lá, eu vou estar desenvolvendo aqui com vocês, para vocês verem a questão prática de como o programa funciona e como que a sequência de programação a gente consegue ver de imediato o resultado dela. Não esqueci de dizer, né, que hoje o software está todo online, não precisa baixar, tem a versão também baixar, mas não é necessário, né, Tainara? Então você pode fazer todo o trabalho online, isso facilita, porque muitas vezes as estruturas das escolas não colaboram, então a gente muitas vezes só tem acesso à internet, então, e os navegadores não tem como fazer instalação de softwares, então isso atrapalha muito. No caso, no CAIC, na época, ainda utilizávamos a versão baixada, mas foi um trabalho bem intenso de poder fazer isso. Deixa ela apresentar. Tá. Vamos ver aqui. Ai, Fernando, peraí.
Apresentou. Apareceu. Não tá aparecendo aquela tela. Ah, aí, agora foi. Apresentar. Vai de novo, por favor. Foi? Isso, apareceu. Isso. Então, aqui nós estamos no site do Scratch. Ele está disponível online também para fazer o download do software. Então, o online dele ele é muito bom e ele é muito dinâmico. Agora eu vou estar programando com vocês, né, o jogo, mas antes eu vou dar uma rápida apresentação do programa. Aqui nessa parte, onde está a tela branca, é onde eu vou fazer a construção da sequência de blocos, certo? E aqui estão os bloquinhos. Eles estão divididos em algumas categorias, que ao longo da programação nós vamos estar falando um pouco mais delas. E uma questão também que envolve a matemática, que é interessante para nós, é o palco do Scratch. O palco, como vocês podem ver aqui nessa tela, ele é um plano cartesiano. E ele tem o eixo X, certo? E o eixo Y. Ele é delimitado, ele não é infinito. Ou seja, ele vai no eixo X de menos 240 a 240 e no eixo Y de menos 180 a 180. Essas coordenadas, elas são fundamentais na hora de programar o jogo. E aqui é o personagem principal, que é o Scratch. Quando nós mudamos ele de lugar, as coordenadas aparecem aqui. Então, isso é uma ferramenta muito boa para poder ensinar plano cartesiano para alunos, certo? Então, vamos começar a programar o jogo. O jogo da cobrinha, antes de começar a programar um jogo, nós temos que pensar no objetivo dele, certo? Do modo como jogar. Então, o que é o jogo da cobrinha? O jogo da cobrinha nós temos o personagem principal, que no caso aqui vai ser o gatinho, o símbolo do Scratch. E nós temos um outro personagem que pode ser uma fruta ou algo assim do gênero, que ele vai ter uma movimentação diferente. Enquanto o personagem principal, nós podemos comandar eles através das setas direcionais e nós vamos fazer essa construção de bloco. O personagem que é o objeto, a fruta, ele tem uma programação automática, ou seja, nós programamos eles, fazemos a construção da sequência de bloco e deixamos rodando. Então, agora, e depois, também para ficar interessante, nós podemos programar a pontuação. Então, vamos começar com a programação do personagem principal, que é o gatinho aqui. Então, um dos modos que nós podemos jogar no Scratch, podemos programar através das setas direcionais. Então, para começar a programação, existem uns blocos iniciais que dão start, digamos assim, na leitura da sequência de comandos, de bloco. Eles costumam ficar aqui em eventos. E cada um desses bloquinhos tem uma função diferente. Para fazer o movimento do personagem principal, nós vamos usar esse bloco aqui, que fala quando a tecla espaço for pressionada. Quando temos essa opção aqui de espaço, tá vendo que quando eu aperto nela, tem várias opções? Então, sempre quando tem esse setinho assim, ou algo que a gente pode preencher, esses espaços são para a gente definir e configurar um jogo da maneira que a gente quer, de acordo com o objetivo do jogo. Então, para começar, eu vou fazer o movimento do gatinho para cima. Então, para cima, a gente usa a tecla para cima, da seta para cima. E agora o movimento. Para criar um movimento, nós vamos aqui em movimento e aponte uma direção. Nós temos que apontar uma direção e depois que ele apontar a direção, nós vamos movimentar. Então, a movimentação vai ficar em 10 passos mesmo, mas a direção. Quando a gente aperta em direção, aparece esse reloginho aqui, uma preferência.
E nós podemos direcionar o movimento através da seta conduzindo. Então, como eu vou fazer o movimento para cima, ela vai ficar voltada para cima. E desse jeito aqui, fica muito lúdico para as crianças verem e entenderem qual é o movimento que está sendo feito, apesar de aqui aparecer um número. Certo? Então, a movimentação para cima já foi feita. Como nós podemos testar isso? Eu, no caso, vou apertar na tecla para cima e ele está movimentando para cima. Vocês podem ver aí. Então, agora falta fazer a movimentação dos restantes, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Uma das ferramentas que o Scratch possibilita, que facilita muito a programação, é quando a gente aperta no clique direito do mouse, aparecem essas opções aqui. E nós vamos estar utilizando a duplicar. Quando fazemos isso, toda a sequência de bloco que nós fizemos anteriormente, ela foi duplicada. Então, nós vamos duplicar mais 3 vezes para constituirmos todos os movimentos do Scratch. Essa parte aqui, ela tá tudo certo aí, Fernando? Só te dou só uma interrupção, desculpa. Tá. Se vocês quiserem repetir o que ela está fazendo aí, eu coloquei o link no chat. Então, vocês podem acessar o software de programação. É só clicar e entrar. E aí vocês podem ir acompanhando e repetindo. Se quiser ir ver como é que funciona ele. É bem intuitivo, bem tranquilo. Pode continuar ou você quer que faça uma pausinha? Pode continuar. Então tá, aqui é o espaço onde a gente vai fazer a construção dos blocos. Ele é bem grande e nós podemos organizar eles da maneira que nós quisermos a sequência. Então, o movimento para cima já foi feito, agora falta fazer o restante. Vamos fazer o para baixo. Então, venho aqui, clico na seta para baixo e aqui na circunferência também. Coloco a setinha apontada para baixo. Aí, quando eu aperto na tecla de seta para baixo, ele se movimenta para baixo. Então, a movimentação de para cima e para baixo já foi feita. Agora, vamos fazer as outras. Então, vamos fazer para direita. E agora para a esquerda. Isso. Agora já temos todas as movimentações do personagem principal pronta. E essa é a programação dele. Aí ele fica dando essas viradinhas assim. Nós podemos controlar isso através de quando a gente aperta aqui em direção. Tem as setinhas aqui. Isso aqui ela estabiliza o personagem principal. Então, quando eu ando para frente ou para trás, ele continua bonitinho. Ele vai olhando no sentido, mas para cima e para baixo ele já não dá aquela viradinha. Isso é só estética, não interfere muito no jogo, não. Então, essa é a programação do personagem principal, que é só a movimentação. E agora vamos passar para a criação da programação do personagem objeto. Então, para fazer isso, eu vou ter que escolher um novo objeto. E o Scratch, ele possibilita você utilizar os personagens que já estão dentro do próprio programa, mas também você pode importar imagem do computador, imagem sua, imagem que tem no navegador na internet, e você também pode desenhar. Então, eu vou usar uma que já está aqui no programa mesmo. Aí, quando eu aperto, vai aparecer alguns personagens que o site já deixa para você fazer as programações. Eu vou escolher a maçã mesmo. Aqui em cima. Aí, quando aperto nela, ela já vai aparecer no palco, que isso aqui é o palco, certo? E uma coisa que é muito interessante, todo mundo consegue entender que a parte da maçã, ela está selecionada. Então, a parte de programação dela, como ainda não fiz nada, ela está vazia, como se fossem abas diferentes para programações de cada personagem. Quando eu volto aqui na personagem principal, que é o ator 1, a programação dele está aqui, ó, bonitinha. Agora vamos fazer a programação
da maçã. O que que a maçã ela tem que fazer? Isso é uma pergunta que, quando eu estava desenvolvendo o meu projeto, eu fazia muito para os alunos. Eu tenho esse, o jogo é esse, eu tenho esses personagens, mas o que esse personagem tem que fazer? Porque os alunos, antes de começar a construir a sequência de blocos para fazer programação, eles mesmos têm que parar e pensar em o que eles querem que a programação ou o personagem execute durante o jogo. Então, a maçã, no jogo da cobrinha, ela movimenta, ela aparece, desaparece, e quando ela aparece de novo, ela vai estar em posições diferentes ao longo do palco. Então, eu tenho que programar para ela sumir, para ela aparecer, e que esse movimento seja feito ao longo do jogo, e que também ela apareça em diferentes posições. Então, vamos começar a programar isso. Nós temos que começar com o bloco que inicia. Diferente da programação da programação do personagem principal, que a gente começava com esse bloquinho aqui, porque ele está condicionado ao uso de um teclado, nós vamos começar apenas com isso aqui, que é quando a bandeira verde for clicada, que é o que dá start no jogo. Feito isso, então nós vamos fazer a programação, fazer a construção do resto da programação. Como eu quero que o movimento da maçã se repita sempre, nós vamos ter que usar um bloco específico que está em controles, que é o sempre, que ele é um loop. Todo o que tiver dentro aqui desse espaço vai se repetir até o jogo parar. Então, eu vou querer primeiro que a maçã ela apareça no jogo, então eu vou em aparência e tem um bloquinho aqui, mostre o bloco esconde. Então, vou começar com ela mostrando. E depois disso, ela tem que esconder. Só que entre um movimento e outro, eu tenho que ter um intervalo de tempo. E isso também está em controles. Em controles temos aqui, ó, essa programação esse bloco de espere. Aí eu pego o bloquinho e arrasto aqui para dentro, encaixo o outro em seguida. E agora eu vou encaixar um outro espere. Quando tem esse espacinho aqui, como eu já disse, nós podemos configurar e eu posso colocar qualquer tempo. Então, eu vou escolher 2 segundos, por exemplo. Por que eu tenho que pôr espere? Oi? Por que eu tenho que pôr espere? Porque... Quer ver? O que acontece quando tá o espere? Ele só mostra e ele esconde. Eu meio que eu descobri isso. Tem muita videoaula no YouTube sobre essas coisas. Mas o Scratch ele é um programa que está sempre em evolução. Então, às vezes, uma construção de bloco que foi feita há uns 8 anos atrás, ela talvez já não vai mais dar certo assim, porque os blocos estão sempre configurando. Certo, Brenner? Mas a necessidade do esperar é porque precisa questão visual, né? O nosso olho precisa ficar um tempo para poder ver o objeto. Ele executa, né? Isso. Mostre e esconde, ele faz tudo automático. Ele mostrou e escondeu. Entendi. Aí quando a gente encaixa o espere, ele vai mostrar e esconder no tempo que a gente quer, que a gente programou. Olha lá ele piscando. Tá vendo? Aí, além disso, eu consigo configurar, né? Além disso, o que eu quero? Eu quero que ele, quando ele esconda, quando ele aparecer outra vez, ele tem que aparecer em um lugar diferente do palco, e esse lugar eu não posso saber, então tem que ser aleatório, certo? Tem um bloquinho que ele já faz isso. Então, nós temos que ir lá em movimento, porque o bloco ele vai estar movimentando dentro do palco, mas a gente não vai estar enxergando. Aí, tá aqui, ó. Vá para X e vá para Y. Então, aqui nós vamos definir uma coordenada para o X e uma coordenada para o Y. Mas eu não posso saber quais são. Então, lá acho que em operadores, nós temos esse bloquinho aqui,
e nele está escrito um número aleatório entre. Quando tem esse espacinho aqui, dentro de um bloco, e o formato desse bloco aqui é porque dá para encaixar, são pecinhas de encaixar. Aí eu consigo pegar esse bloco e arrastar ele para dentro disso aqui. Em vez de eu escolher uma coordenada já direta para a posição da maçã, do objeto, eu posso selecionar um espaço onde ela vai poder circular. Então, para que a maçã ela se movimente ao longo do palco todo, nós vamos delimitar ela de acordo com o espaço que tem no palco. Então, o X ele varia de menos 240 a 240. E o Y é a mesma coisa. Eu posso pegar um outro bloquinho, arrastar aqui para dentro, ele encaixou. E agora eu vou delimitar também o espaço onde ele vai se movimentar, que é de menos 180 a 180. Positivo. Agora, o que está acontecendo? A maçã, ela está aparecendo e depois ela se esconde. E quando ela aparece, ela vai aparecer em posições diferentes que eu, o jogador, não vou conseguir determinar qual que é para o jogo ficar interessante e desafiador. Certo? E essa aqui é a programação do jogo. Basicamente, então, como é que o jogo funciona? Eu vou movimentar o personagem principal e vou tentar capturar a maçã. Tá, mas e aí, nesse momento agora, eu consegui tocar nela, mas como é que eu sei que eu consegui realmente tocar? É aqui que entra a parte que todos os alunos, quando a gente programa e faz esse jogo, eles acham mais interessante. Digamos assim, que é a criação de um bloco, de uma sequência, que vai ser a pontuação, no caso. Então, o que tem que acontecer na pontuação? Quando o personagem principal e a maçã se tocarem, eu vou estar ganhando, por exemplo, 1 ponto. Então, para fazer essa programação do objeto, nós vamos criar uma variável. E isso é possível aqui, ó, em variáveis. Tem dentro dos bloquinhos da categoria variáveis, nós temos a opção criar uma variável. E nós vamos apertar nela. E o nome eu posso escolher. No caso, eu posso escolher pontuação, placar, pontos. Eu vou escrever pontuação. Pronto. Criei a pontuação e ela já apareceu aqui. Só que eu tenho que programar ela para funcionar. Então, ela também vai precisar de um bloco de comando que comece que dá iniciação à leitura do bloco, da sequência. Então, a gente vai lá de novo em eventos e seleciona quando a bandeira for clicada. Feito isso, nós vamos adicionar a pontuação aqui. Dentro dos bloquinhos de variáveis, nós temos alguns blocos que já são definidos para a programação da pontuação. Então, quando o jogo começa, o que tem que acontecer? A minha variável tem que estar sempre marcando 0, porque não é interessante eu começar um jogo nesse objetivo, no caso, que já comecei com um placar tipo 5 ou 10. Então, é sempre interessante colocar para que comece com o 0. Então, nós vamos colocar aqui, mude a minha variável para 0. E nesse caso aqui, a minha variável, nós temos que apertar dentro dela e aqui vai aparecer algumas opções para nós. Então, eu vou selecionar quem? A minha pontuação, porque eu quero que quando o jogo comece, a pontuação mude para 0. Outra coisa e agora, vamos fazer o resto do movimento, que é quando o personagem tocar em maçã, eu tenho que aumentar 1 ponto.
Esse um ponto, eu posso adicionar um ponto, então eu posso escolher a quantidade de pontos que eu vou querer que adicione. Mas antes disso, nós temos que fazer adicionar os bloquinhos de controle. Então, como eu quero que isso se repita sempre, eu vou colocar o bloquinho em seguida aqui de sempre. E em seguida eu tenho uma condição, que é quando a maçã e o personagem 1, no caso, eles se tocarem. Então, dentro aqui dos bloquinhos de controle, nós temos alguns blocos de condição. Mas o que eu vou estar usando agora para esse bloco é se alguma coisa acontecer, então alguma coisa vai acontecer, né? Tá. Então, o que vai acontecer? Se o autor tocar, aí já entramos na categoria de sensores, certo? Porque sensor de toque, né? Alguém tá tocando em alguém. Então, se tocando em, aí aqui eu vou selecionar só um minuto. Perdão, continuando. Se o autor, no caso, eu estou programando dentro do espaço da maçã. Então, eu vou colocar aqui a maçã, quando ela toca no autor 1, que é o personagem principal, o que vai acontecer? Nós temos que adicionar 1 ao placar. Então, nós vamos lá em variáveis outra vez e adicione 1 à minha variável. Então, os blocos, só pela fazer a leitura deles, ele já é bem intuitivo a gente conseguir programar e descobrir o que cada bloco vai fazer. Então, vou adicionar 1 à minha variável. Então, eu tenho que programar a minha variável, que é a pontuação. Aí, tem uma parte aqui que é muito engraçada que eu vou deixar para mostrar para vocês. Que sempre acontece, que é o que o Fernando falou. Nós fazemos uma programação, aí a programação que nós queremos, ela não deu certo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá na sequência de blocos e voltar. No caso aqui, vocês notaram que a maçã entrou em contato com o autor principal. O que aconteceu? Eu não adicionei só um ponto, adicionei milhares de pontos. Quando eu toco nela, e se eu estiver tocando sempre nela durante algum tempo, esse tempo que estiver em toque, a minha pontuação vai estar aumentando. E o interessante, agora deu para ver, o interessante é que em cada toque eu consiga apenas um ponto. Então, um dos blocos que eu posso fazer para que a pontuação dê certo é o bloco de esconda. Porque eu vou tocar na minha personagem, ela vai esconder. E quando ela esconder, já não vai estar tendo mais toque. Então, vai estar aumentando só um ponto na pontuação. Alguma dúvida? Tá tudo certo aí? Tranquilo. Tá tranquilo? Então. Para mim, tá tranquilo. Aí eu coloco o esconda aqui dentro. Aí vou parar, começar de novo. Aí, quando eu apertei na bandeirinha verde, o que aconteceu? A minha pontuação mudou para 0, que é o que tinha programado aqui nesse bloco. Então, quando eu tocar na maçã, que ela vai aparecer em algum momento, aí ela apareceu e eu toquei nela. A pontuação está aumentando de 1 em 1. Aí acabou a programação. Isso aqui é programação básica. Aí o que eu costumo fazer para tornar o jogo interessante? Eu costumo ensinar todo esse passo a passo e fazer esse passo a passo junto com os alunos. E o que eu ensino para eles é o básico, o cru do jogo, que é o que eu preciso para o jogo funcionar. Depois disso, eu deixo eles livres para fazer a programação do jeito que eles querem. Eu sempre costumo fazer uma pergunta sempre quando a gente termina a programação de algum jogo. O que eu posso fazer para esse jogo ficar mais interessante, ou mais desafiador? Aí cada um vai pensar por si, do jeito que ele gosta de jogar, da experiência dele como jogador, do que ele gostaria de fazer
a partir dessa base para o jogo ficar mais interessante. Tem muito aluno que, como a gente consegue fazer a duplicação de programação, eu posso criar vários objetos, que no caso da maçã, eu posso colocar uma banana, eu posso colocar outra fruta, e cada fruta ela pode ter uma pontuação diferente. Aí, enquanto que foi uma vez aconteceu quando a gente fez, eu fiz essa apresentação pelo Emissários da Matemática, em catalão ainda numa escola. O que aconteceu? Alguns alunos eles quiseram programar mais objetos para ter o toque e aumentar a pontuação, mas que quando a objeto que a pontuação, que quando a gente toca nele for maior, esse objeto demora mais tempo para aparecer. Não demora só 1 ou 2 segundos para aparecer. Ele vai aparecer tipo de 15 em 15 segundos, por exemplo. E o tempo que ele aparece na tela pode ser menor. Isso aí é muito fácil de configurar a partir desses bloquinhos aqui. Outra coisa, também dá para colocar o jogo para 2 personagens. Muita gente também gosta de fazer isso, que eles gostam de ter a competição dentro de um jogo, certo? Então, em vez de programar um personagem principal, eu posso programar um outro player. Aí, esse player, em vez de se movimentar através das setas direcionais, eu posso movimentar ele através das teclas do teclado, né? Que normalmente os jogadores jogam para fazer a movimentação durante o jogo. É o W, o A, o F e o D, que são os movimentos das setas direcionais. Então, a partir dessa pequena programação que eu fiz aqui, vários outros jogos podem ser criados. E é isso. Muito bom, Tainara. Percebe que é bem tranquilo, né? É uma sequência de trabalho que a gente começa para começar a ter um controle sobre o software de programação, que usa comandos da nossa própria linguagem mesmo, do dia a dia. Então, é uma questão de lógica. E é bem tranquilo mesmo de produzir. Depois que a gente vem implementar, igual a Tainara falou, da questão dos projetos livres. Mas vamos ouvir um pouquinho agora o Brenner. E Brenner, conta pra gente como é que foi o projeto no CAI, que você participou desde o início, o que foi a sua impressão pra gente? Você tá sem som. Agora foi. Então, o projeto no CAEC foi meu primeiro contato com sala de aula. Eu nunca tinha dado aula antes e eu posso dizer que foi uma experiência tranquila o fato de ter um projeto como esse, porque tinha a ideia de passar o conteúdo em si por trás, né, que a gente trabalhava muito o plano cartesiano e as outras coisas, mas o fato de trabalhar na parte de jogos misturou para mim um hobby com a licenciatura. Então, assim, ficou algo, para mim, foi algo muito interessante. E eu posso dizer que era algo era incrível ver os meninos, o tanto que eles gostavam daquilo. Eu tenho alunos ex-alunos que até hoje, de vez em quando, me mandam mensagem. Umas 3 semanas atrás, me mandaram mensagem perguntando coisas do programa, qual que era o site do programa e tal. E eu posso dizer que o fato de ter começado pelo projeto já me fez abrir a mente para dar aula em si, pelo fato de não pegar direto a sala de aula para ensinar a matemática. Eu estava ensinando, como eu falei, eu estava ensinando algo que eu gostava e tipo, é isso, foi incrível, né, por esse lado. Também eu posso dizer que algumas dificuldades que normalmente acredito os professores têm, que professores de matemática no caso têm que é na parte de puxar a atenção dos alunos. Esse problema a gente não tinha tanto pelo fato de trabalhar na parte de jogos.
E... Oi? Não, pode continuar. Bom, o projeto, falar um pouco do que aconteceu durante esse período. Eu entrei como o ajudante de um PIBidiano em 2017. Antes mesmo de estar na faculdade, eu entrei só para ajudar ele e seguir o projeto. Alguns meses após ele abandonou, ele saiu do projeto e eu acabei puxando ele as aulas sozinho. Usei aquilo mais ou menos como base para saber como que ia puxar no próximo ano, no ano de 2018. E em 2018 eu puxei o projeto junto com o Vitor Hugo, um amigo meu antigo, e o fato dos dois gostarem facilitou bastante as coisas. O que eu gostava de fazer no projeto era sempre fazer um jogo por aula, porque a gente tinha a parte da didática, mas a gente sempre tentava usar aquela didática, a parte do que a gente ensinou, para fazer um jogo em cima daquilo, e na próxima aula a gente usar aquilo que a gente já tinha ensinado, implementar novas coisas e assim ir progredindo até o final do semestre. No final do semestre, a gente criava um projeto independente, que era todo feito pelos alunos. Eles elaboravam a ideia, eles que faziam a programação inteira. E isso a gente acabou usando nos 2 semestres de 2018. Também tivemos o projeto de ciência. Foi elaborado pelos meninos do primeiro semestre, que, se eu não me engano, ficaram em segundo colocado. Era um projeto sobre preservação ambiental. E, assim, é um projeto que a gente tinha como ideia ensinar matemática, mas a gente acabou usando ele no projeto de ciência, que era focado em outra área, e conseguimos uma colocação considerável, eu diria. E os meninos, como é que eles reagiram no início do projeto? A maioria ficou gostou bastante da ideia, mas, tipo, eu tive aluno que perguntou assim, nossa, mas a gente vai programar, tipo, pela ideia da programação em si, ser algo bem complicado. E o Scratch, a gente vê que não, o Scratch dá pra gente programar facilmente com blocos. E a aceitação no início foi muito alta, eu posso dizer. Durante todo o processo, a aceitação foi alta. Eles, no início, tiveram um pouco de dificuldade por causa do plano cartesiano, das coordenadas. Eu acho que foi a parte mais difícil, foi ensinar para eles a trabalhar as coordenadas e tal. Eles não tinham conhecimento disso. Mas, no geral, eles não tiveram tanta dificuldade, levando em conta a idade e tudo. E tem uma história interessante que vocês nos contaram, que como é que vocês organizaram na produção do jogo, do projeto? Ficou Do projeto. distribuído as funções, isso, porque tem toda uma história. Sim, sim. O que a gente fez foi sentar todo mundo em roda lá na sala e começou a dividir, porque a gente primeiro precisava criar uma ideia, nessa parte todo mundo participou, foi por votação a ideia de qual seria o jogo. No caso, no primeiro semestre a gente criou um jogo de luta, baseado em Naruto e tal. Aí, para fazer esse jogo, a gente tinha que dividir em quem ia programar os personagens, que a gente criou 2, quem ia programar o cenário e quem ia ficar pela programação geral, que no caso seria unir todas as outras 3 coisas, os 2 personagens e o cenário. A gente dividiu esses grupos e foi simplesmente isso. Quem ficou responsável pelo cenário fez
a parte de fundo, no caso lá tem uns passarinhos que ficam voando, eles que programaram a movimentação deles. Os personagens, os dois grupos, cada um programou fez o movimento de combate, tudo. E programação geral pegou no final de tudo e juntou. Porque isso foi feito em computadores diferentes, então a gente teve que usar um dos recursos do Scratch, que é a mochila. A mochila, no caso, você pode colocar um projeto seu dentro da mochila, abrir outro projeto e puxar esse projeto de lá. Seria tipo um Ctrl+C, Ctrl+V. E no final teve o projeto e a gente fazia as competições entre a gente, tinha limitação de ponto, então quem acertasse, sei lá, 10 hits, ganhava. Aí juntou todo mundo e a gente fazia mais ou menos isso, a competição para ver quem ganhava. Era mais ou menos o que a gente fazia em todas as aulas também, porque todo jogo que a gente fazia, a gente testava ele após a criação. Acabava que a gente sobrava com um tempinho e esse tempinho a gente usava para isso. Esse negócio de dividir os grupos, tem gente ainda pedindo para entrar, peraí. Não é separável. Interessante que foi uma ideia muito legal que veio da computação, né? Da questão de um projeto, para que cada grupo não repetisse o mesmo projeto, então agrupou os interessados, né? Não foi forçado, ninguém falou assim, você vai para vai construir o cenário, você vai fazer a programação deste objeto. Não, foi uma motivação mesmo. Pois não, eu gosto de arte, eu gosto de produzir essa parte. Então, cada integrante que participou, os alunos do ensino fundamental, eram alunos do 6º ano, de uma escola pública na cidade de Catalão, que eu esqueci de mencionar isso, eles escolheram fazer parte daquele grupo, de construir aquela parte do jogo. Nesse processo de construção, que eu lembro muito bem dessa história que vocês nos contaram, nos trouxe, uma fala muito interessante foi de um dos alunos, que ele disse o seguinte, assim, que apesar do tio, né, tá falando o joguinho, vamos fazer um jogo desse jeito, na nossa cabeça a gente queria fazer o nosso jogo. Então, nós devagar íamos convencendo o professor que a gente queria fazer um jogo assim. Então, o mais legal é de que eles estavam criando, eles estavam produzindo, né, Brenner? E Sim. era um espaço de criação em que eles estavam colocando suas ideias. De consumidores estavam querendo fazer o seu próprio jogo, né? E nós jogamos esses jogos no final, né? No final do semestre, os jogos que eles produziram no final do projeto, nós fomos lá experimentar e jogar com eles, né? Para você como aluno da graduação, e você tem nada que vou começar com o Brenner, que a coisa já está na fala. Você já até falou, né, que foi muito gratificante para você ter essa experiência de juntar duas coisas que você gosta, né? Sua formação e um hobby que você gosta, que você é um jogador. E para frente, o que você pensa a respeito desse trabalho? Que um comentário. Do projeto Scratch, bom, não sei, eu tenho que ver como é que vai ser as coisas. Está tudo meio turbulento por agora, mas provavelmente eu vou acabar voltando a trabalhar com Scratch quando eu voltar. Volto e direto eu acabo mexendo no programa em si, só pela curiosidade, né? E é engraçado que quanto mais você mexe, mais você aprende. Então, eu dedicava boas horas a criar os jogos que a gente ia fazer. E eu sempre pegava uma ideia, trabalhava muito ideia antiga, por exemplo, a gente criou o jogo do ping-pong, por exemplo, que é um jogo consideravelmente antigo. E era sempre bom, eu gostava muito de pegar isso e modificar, porque era um jogo que dava para fazer com programação simples, mas eu queria implementar alguma coisa ali dentro para passar para os alunos. Eu posso dizer, concluindo, sim, eu provavelmente vou acabar voltando para o projeto.
Ou seja, esse jogo, por mais que seja recomendado para pessoas acima de 8 anos, a gente não tem idade, não. Todo mundo pode mexer, pode trabalhar. Não é mesmo? É uma experiência incrível para a aprendizagem dos alunos, seja do ensino fundamental até na graduação, e até para os professores mesmo. A gente repensa o nosso modo, nosso jeito de trabalhar e de ensinar matemática, uma disciplina que muitas vezes é considerada um bicho de sete cabeças, mas não é, e tem sua beleza e tem seu jeito de poder ser abordado de outras formas. E você está aí na área que quando eu te convidei para fazer trabalho, você falou que queria trabalhar com jogos e foi entrar no Scratch, o que você achou da vida? Ah, foi. Eu já vinha da área da educação, muito voltada para projetos de matemática, mas referentes para a robótica, né? Ensino de robótica e programação dentro da robótica. Então, e é muito legal a gente, quando está lá programando com os kits de Lego, a gente poder ir no computador, montar uma sequência de comandos e depois botar um robôzinho para funcionar e programar do jeito que a gente tinha programado, era muito legal, era muito gratificante ver isso. E depois que eu pude ter a oportunidade de conhecer e trabalhar mais com Scratch, eu vi um outro lado da programação que eu não conhecia. E eu gosto demais disso, porque é muito dinâmico. Você consegue montar uma programação que é algo que você pensa, nossa, uau, só é muitos logaritmos, são muitos números, só grandes mentes conseguem fazer isso. Mas que crianças e nós mesmos adultos também podemos programar isso a partir da linguagem do Scratch e até da robótica da Lego e já de imediato ver o produto que a gente programou. Tem uma pergunta aqui, fica para os dois, hein? Quem vão todos responder. Foi a pergunta do professor Igor. É possível combinar fórmulas matemáticas com essa programação do jogo? O Scratch aceita fórmulas? E uma vez. Você responde essa, Brenner? Você Peraí, sabe? repete, por favor, que eu não escutei. É possível combinar fórmulas matemáticas com essa programação do jogo? O Scratch aceita fórmulas? Aceita sim. Tem um espaço para variáveis, tem como sim, Igor. A gente pode, programação, dependendo do que é da proposta do jogo, você pode inserir sim. Acaba trabalhando com algumas funções. Então, depende dela, do quão complexo é o projeto. Então, claro que no ensino fundamental a gente fica em questões mais básicas, mas de operações pode trabalhar a questão com eles, porque entra valores. Então, você tem sim esse trabalho com os meninos, tá? Nós temos esses bloquinhos de operação dentro do Scratch, Tem. que todo o meu projeto que eu desenvolvi na faculdade foi muito voltado para ensino fundamental. Mas eu tenho vontade de pesquisar mais sobre isso e poder desenvolver um projeto para ensino médio, por exemplo, ou até mesmo para a faculdade, para alunos do curso de graduação, por exemplo. Oportunidade não falta, é trabalhar então. Gente, tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pode jogar no chat ou abrir o áudio. Tem a pergunta do Daniel, que eu fiquei para ele, até que comentei em particular com ele, que é sobre o Scratch utiliza o Python. Desde 2016, quando o Scratch e o Meet fez uma parceria com o Google, é bem possível que dentro da base dele tenha utilizado para produzir, atualizar a linguagem Python. Eu não sei te dizer ao certo mesmo, tá? Então precisaria sondar. Eu pego o software e estou utilizando, mas essa base de construção dele agora eu não sei te dizer, viu, Daniel? Eu vou ficar te devendo essa informação. É isso, parece que todo mundo já. Mais alguma pergunta? Não. Gente, quero então a gente dar encerramento, porque já meia-noite, o Brenner lá em Portugal, a gente aqui está bem cedo ainda para nós, mas não. Quero agradecer. Eu trouxe convidados, aluno de graduação, que trabalhou com a gente no projeto, que está no processo de formação, viram que o trabalho com Scratch é tanto para o aluno da escola como os alunos da graduação também. Uma experiência diferente, mas que não é complexa, pode se dar início.
Você pode começar hoje, a gente mostra uma experiência, o quão é simples o software, há dentro da própria plataforma no site, tutoriais que ensinam outras informações, outros conhecimentos sobre o uso do Scratch, mas a melhor coisa é experimentar e, como diz o próprio Mitchell, a tecnologia deve levar o aluno a ser um pensador criativo. Então, o Scratch oportuniza isso, você tem um espaço para criar suas simulações, para brincar um pouco, fazer seus jogos, mas ser criativo e colocar suas ideias, transpor usando a tecnologia. Então, quero agradecer, Brenner, pelo tempo, a Tainara aí também, que se dispôs. Então, o Brenner em Portugal, Tainara em Pameri. Nós estamos aí todos conectados, cada um em casa, mas sempre podendo, conversando e trabalhando também. Esperamos que tudo esse tempo de pandemia passe para que podamos retomar os projetos com os nossos alunos, que, como diz o Brenner, ainda continuam entrando em contato, querendo saber mais e aprender mais, porque é um momento, um espaço que eles podem colocar suas ideias e fazer as coisas diferentes. Tá certo? Quero agradecer a todos que estiveram presentes essa noite. Tá certo? Quem fez inscrição, faça lá para receber sua certificação depois. Obrigado. Breno, quer falar alguma coisa? Tenara? Teve duas perguntas, posso responder ainda? Pode sim. Tem mais ainda. Teve a pergunta do Tiger, ele queria saber sobre o desenvolvimento das atividades, qual foi o maior desafio e que vocês acham que poderia melhorar no projeto. Bom, durante o tempo que eu estive lá, o maior desafio foi gerir o tempo, porque na parte final do projeto, porque os meninos pegaram, como eles estavam usando a própria ideia deles para elaborar o jogo completo, dependendo do que fosse, levaria mais tempo. Tanto é que tivemos esse problema no segundo semestre. Foi um projeto maior e um tempo pequeno. Pode dizer que esse foi um dos maiores problemas. Tem uma do Claudinei aqui, você viu, Brenner? O programa permite a inserção de outros avatares externos ou é limitado à biblioteca de opções de jogo? Ele permite tanto personagem como áudios. A gente usou tudo que a gente fez no projeto final, nada foi do Scratch. A gente pegou por fora, criou. Tanto o jogo tinha música, então tipo, a gente fez o download da música pro jogo. Os personagens, no caso o Naruto, o Sasuke, a gente pegou da internet, os sprites. E o cenário também. A gente pegou e remodelou. Outra coisa que também falar aqui sobre criação de avatar, a gente mesmo dentro do Scratch, a gente tem uma parte que você pode desenhar o personagem, desenhar o cenário e além de só de poder buscar na internet, ou então da sua galeria pessoal mesmo. Você pode também desenhar, tipo um Paint do Microsoft. Beleza. Teve mais perguntas? Não, né? Não, só isso. Beleza. Tem uma pergunta sobre a presença. Parabéns, foi muito boa palestra. Obrigado, Douglas, Ana Paula, Morato. O assistente professor, depois coloca seu nome aí, por favor, na lista para a gente pegar aqui. Eu estou pegando as informações dos nomes de quem compareceu à palestra pelo chat e pelo contato. Então, beleza, gente. Quero agradecer. Obrigado, Brenner. Obrigado, Tainari. Obrigado a todos que estiveram aqui essa noite. Obrigado, Cristiane, mamãe do Brenner, que foi coordenadora desse projeto aqui na FCAT, que pudemos fazer parte e trabalhar junto. Obrigado a todos e boa noite para todos. Bom descanso e fiquem em casa.